Olá, extravagantes! Eu quero falar sobre a importância da rotina pelo seguinte motivo. Por causa que rotina é o que faz sermos quem nós somos. Como assim, né? Então, gente, vou tentar explicar pra vocês. Sermos quem nós somos, basicamente, é repetição. São comportamentos, valores, pontos de vista que têm uma regularidade. E essa regularidade que faz com que a gente se reconheça, né, enquanto singularidade. Porém, né, na vida nada é preto no branco. Ou seja, ao mesmo tempo que somos consistência, também somos ruptura. E bom, por que eu falei muito da rotina? Porque a rotina, ela é muito importante porque ela orienta a forma como a gente age no mundo, né? Ou seja, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Por exemplo, a gente sabe que tem que trabalhar, sabe que, sei lá, tem que buscar um filho na escola, ou fazer as tarefas de casa. E tudo isso são coisas que fazem parte da rotina. E independente de você, assim, independente de qualquer coisa, você acaba tendo que fazer. A não ser se for um burguês. Mas, salvo isso, se você não for um burguês ou alguém que tenha muito dinheiro, você vai ter que fazer uma porrada de coisas, né? E aí que entra a rotina. Porque ela justamente orienta o nosso modo de ser no mundo. Óbvio, a gente pode fazer essas coisas de forma mais ou menos flexível. Por exemplo, se você tem um trabalho, obviamente você tem um horário determinado para poder fazer as coisas, principalmente relacionadas ao trabalho. Mas, porém, as outras coisas fora da vida do trabalho acabam sendo com o que sobra do tempo. E você ter uma rotina organizada, de certa forma, ajuda você a cumprir com essas responsabilidades, principalmente para além do trabalho. E assim, gente, ter rotina não é necessariamente ter horários tudo estruturados bonitinho e tudo mais. Porque dependendo de como a pessoa funciona, às vezes horários muito rígidos e fixos acabam não funcionando tanto. Eu me tiro como exemplo. Como eu tenho TDAH, então acaba que eu tenho dificuldade de manter rotina, organização. E assim, eu tenho a minha própria forma de organização. Só que graças ao meu trabalho, eu tenho muita flexibilidade de horário. Assim, óbvio, eu tenho horários pacientes, mas como eu trabalho home office e como, de certa forma, dependendo das circunstâncias, eu consigo remarcar paciente e tudo mais, então eu tenho uma margem de manejo muito maior. Então isso ajuda a compensar muito a minha falta de organização, de uma forma geral. Assim, mas para você que não tem essa grande margem de organização, uma coisa que eu acho que pode ajudar muito a você ter uma rotina, não necessariamente estabelecer horários fixos, mas, sei lá, partes do dia fixo, o dia da semana fixos. O que quer dizer? Sei lá, por exemplo, você tem que, sei lá, levar o seu filho no taekwondo. Pra levar ele no taekwondo, sei lá, é dia de quarta-feira. Então você sabe que quarta-feira você vai ter que reservar um tempo pra isso. E aí, se puder encaixar mais coisas, bom, mas se não conseguir, tente colocar outras tarefas que tenham maior flexibilidade em outros dias. E aí você vai estabelecer uma ordem de prioridade. E a ordem de prioridade tem que ser aquelas que tem um horário fixo, por exemplo, que nem levar um filho no taekwondo, você sabe, sei lá, tem que levar às 7 da noite. Então, você já sabe que vai ter que fazer aquilo. Mas, sei lá, por exemplo, você tem que fazer as compras. Aí, por exemplo, você faz todo final de semana. Final de semana, por exemplo, é sexta, sábado e domingo. Então, em algum desses 3 dias você vai ter que fazer. Aí, por que eu comentei disso? Porque, justamente quando a gente não cumpre com nossas responsabilidades, ou com coisas que a gente se propõe a fazer, isso faz com que, de alguma forma, a gente não se sinta nós mesmos. E assim, e essa falta de rotina ou de organização acaba gerando inúmeros malefícios, principalmente com relação à autoestima ou à autoconfiança. Porque a pessoa não se sente sendo uma pessoa confiável ou responsável. E até muitas das vezes acaba impactando muito a relação com as outras pessoas. E assim, e apesar dessa pequena divagação, é mais um exemplo de como que a rotina justamente impacta essa questão da construção das relações, de quem a gente é e também para onde a gente vai. Porque com uma rotina de certa forma estruturada e que a gente cumprindo as nossas responsabilidades, a gente acaba tendo uma boa base para saber para onde a gente tem que chegar.